Então, ó, nós estávamos falando do fornecedor, né? Então, nem toda pessoa física que a gente compra algo, ele pode ser enquadrado como um fornecedor. Tá? Que o Código Brasileiro, o Código Nacional de Proteção ao Consumidor, ele diz, né, a respeito? Ele fala que o fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, então pode sim ser uma pessoa com CPF, pública ou privada, nacional ou estrangeira. Então, esses são os 6 tipos de fornecedores que nós podemos ter aí em se tratando de produto ou serviço. Pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira. Que desenvolve atividade de produção, de montagem, de criação, de construção, de transformação, de importação, de exportação, de distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços. Então, dentre essas atividades que aqui estão, nós temos, por exemplo, uma transportadora que faz o modal rodoviário, ela faz a distribuição. Nós temos aqui construção, quando você contrata uma empreiteira para fazer uma obra. Então, se ela tem um CNPJ, se ela está regulamentado direitinho, é um fornecedor. Criação, uma empresa ou uma pessoa física desenvolve uma arte, desenvolve aí um logotipo, né, que alguém está pagando por isso. Produção, que as indústrias que nós temos aí, montagem, nós temos empresas que simplesmente recebem peças e fazem montagem de um produto. Ela não produz, ela faz a montagem. Importação ou exportação também. Temos empresas aí que fazem a importação e a exportação. E que mais? E comercialização e prestação de serviço de uma forma geral. Então, sendo uma pessoa física ou jurídica que está vendendo ou um produto ou um serviço, e isso é uma atividade dela, ela sobrevive economicamente disso, aí sim, aí se enquadra na lei de 1990 de proteção ao consumidor. Tranquilo, Nath? Tranquilo. Tá? E o que está dentro aí, né? O que nós temos dentro do artigo 3? Nós temos o parágrafo 1º e o parágrafo 2º. O primeiro fala que dentro, que está englobando aí esse fornecedor, né? Produto é qualquer bem, móvel ou imóvel, material ou imaterial. Serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante uma remuneração, inclusive de natureza bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista. Então, aqui você tem seguro, aqui você tem transações de banco, transações financeiras, isso também é uma prestação de serviço. Um contador que você contrata para cuidando ali dos números da sua empresa, tá? Salvo relação trabalhista, atividades, ações relacionadas ao caráter trabalhista, aí o resto pode se enquadrar com o fornecedor. Então, acho que aqui fica bem claro aí que tipo de atividades pode ter essa nomenclatura, né? Alguém quer perguntar alguma coisa? Não. Não. E aí vamos falar um pouquinho dessa relação aí de consumo, né? Quando eu estou comprando algo, estou pagando por isso, aí existe uma relação aí de consumo que é entre o consumidor e o fornecedor, né? Que acaba ocorrendo por meio da oferta e da demanda. Existe a oferta de um produto e existe a necessidade dela, que é a demanda. Então, por meio de publicidade, de comercialização, eu estou adquirindo algo e estou pagando por isso. Então, e essa é a relação de consumo existente ali. Essa parte exatamente onde você adquire algo e paga por isso, nós chamamos de relação de consumo, né? O produto, o que se enquadra dentro do produto, né? Qualquer coisa colocada à venda
tá? Pode ser um alimento, pode ser uma roupa, um imóvel, um eletroeletrônico, um brinquedo, um produto de higiene pessoal. Qualquer coisa que esteja nessa relação de consumo e que eu compre e pague por isso, ele é um produto. O serviço é qualquer coisa colocado no mercado, né? Qualquer atividade que existe no mercado, onde a pessoa física ou a pessoa jurídica, de forma regular, habitual, rotineira, ela oferece e alguém paga por isso. A área de serviço é uma área que tem crescido muito. A indústria, a área de produtos, está em queda, mas a área de serviço é uma área em expansão, em crescimento. Então, a gente tem aí, por exemplo, aí lavanderias na cidade, você tem aí empresas que fazem manutenção elétrica que você pode contratar, você tem pedreiros, pintores, saúde é uma prestação de serviço, escola é uma prestação de serviço que você está pagando. Então, todas essas áreas aí relacionadas a serviço que estão disponíveis são áreas que estão crescendo, estão em expansão e estão incluídas dentro do Código de Proteção do Consumidor. E os serviços públicos, né? São serviços colocados à disposição da população e que a população paga por isso. Por exemplo, nós consumimos água, nós consumimos luz, telefonia, ônibus. Então, esses serviços considerados públicos e que nós estamos remunerando, né, é também direito do consumidor receber serviço de boa qualidade, ser bem atendido e também registrar também no PROCON, se for o caso, e ele está inserido no Código de Defesa do Consumidor. Por que foi criado o Código de Defesa do Consumidor, né? A pessoa que está comprando, ela é vista dentro do Código de Defesa do Consumidor como algo vulnerável. Né? O comprador em si, ele está muito suscetível ali a ser manipulado, a ser ofendido, porque ele é ali, se você coloca o comprador e o fornecedor ele detém informações, o fornecedor conhece a parte técnica. O fornecedor, socialmente, tem ali uma movimentação financeira muito maior. Então, isso faz com que a pessoa física, muitas vezes, ela seja mais fragilizada. E se ela precisar reclamar, talvez ela seja o agente mais frágil ali. Facilmente, uma empresa tem um advogado para defender as causas, que a pessoa física às vezes não tem. Então, é por isso que foi criado o Código de Defesa do Consumidor, para que ele possa proteger o vulnerável nesse momento aí de negociação, ou mesmo pós-negociação, pós-venda. Tá? E quem é normalmente o mais vulnerável? Crianças, idosos, às vezes mulheres, pessoas de classe social mais baixa. Ele fica vulnerável quando está se falando de comércio, né, de comprar algo, de oferta e de demanda. Ele fica mais vulnerável. Então, o Código de Defesa do Consumidor, ele vem para proteger esse público mais vulnerável. Tanto é que já no capítulo 2, ele já fala do reconhecimento da vulnerabilidade. Então, quando a lei entra no capítulo 2, a Política Nacional de Relação do Consumo, ela já entra nesse assunto. Ó. A Política Nacional de Relações de Consumo tem por objetivo o atendimento das necessidades dos consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e segurança, a proteção do seu interesse econômico, a melhoria da sua qualidade de vida, bem como a transparência e a harmonia das relações de consumo atendido os seguintes princípios. O que eu estou falando quando eu tenho uma relação de consumo? Né? De novo, aquela figurinha. Eu sou a compradora, eu estou pagando por um produto e eu tenho um fornecedor na minha frente. Né? Essa é a relação de consumo. Se eu for uma pessoa mais instruída, se eu for uma pessoa de mais porte financeiro, eu tenho mais voz numa negociação, eu consigo questionar mais o fornecedor de aspectos técnicos, de aspectos de qualidade, e me posicionar e exigir dele alguns direitos que eu tenho.
Agora, se eu sou uma pessoa menos instruída, com menos conhecimento, eu já não sou tratada da mesma forma. E quando a gente fala de relação de consumo, preza-se muito a igualdade. Todo comprador tem que ser tratado de igual para igual. Não pode existir diferença, discriminação entre um comprador A e um comprador B. Tá? Então, para que isso não ocorra, o Código de Defesa do Consumidor, ele fala dessa vulnerabilidade e já fala da proteção dessa vulnerabilidade. Então, o primeiro é o reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor no mercado de consumo. Em se tratando de mercado de consumo, o consumidor é mais vulnerável. Sendo idoso, criança ou não. Ele já é mais vulnerável do que o fornecedor. Isso já ocorre. E aí, já saindo da lei, né, alguns especialistas, vocês viram que a lei não dá detalhes. Alguns especialistas já falam de 4 tipos de vulnerabilidade que existem. Para a gente entender aonde a gente se enquadra aí. Existe a vulnerabilidade técnica, onde o consumidor ele não possui conhecimento específico sobre o produto ou serviço, nem em relação às suas características ou à sua utilidade. Tá? Isso é uma vulnerabilidade. Então, se ele comprou algo imaginando que ele poderia usar para uma determinada atividade, e por fim, aquilo não vai lhe servir, ele não possuía esse conhecimento. Ele estava vulnerável porque ele não conhecia a parte técnica ali do produto. A outra vulnerabilidade que existe no consumidor, a vulnerabilidade jurídica. A empresa em si está muito mais respaldada juridicamente, tem um conhecimento legal e muitas vezes a pessoa que está comprando não tem. Então, existe sim uma vulnerabilidade do consumidor nessa questão. Ele reconhece o legislador, né, que o consumidor não possui conhecimento jurídico, o consumidor não possui conhecimento de contabilidade, não possui conhecimento de economia, de matemática financeira, por exemplo, de juros, para saber se o juros está sendo cobrado, está correto, é legal, né? Então, essa é uma outra vulnerabilidade que pode existir. Existe a vulnerabilidade fática, que é a socioeconômica. O fornecedor, ele é detentor do poder econômico, né? Ele tem ali o maior poder econômico. Então, ele se encontra numa posição um pouco mais alta, né, do que o seu consumidor. Existe a vulnerabilidade também da informação, né? Por exemplo, a ausência de uma informação, a insuficiência de informação no momento de compra, a complexidade da informação, isso também é uma vulnerabilidade que o consumidor ele tem em relação ao fornecedor, principalmente agora nesse momento de era digital, de compras pela internet. Então, esses 4 tipos de vulnerabilidade é o que coloca muitas vezes o consumidor mais frágil, torna ele mais frágil perante o fornecedor. E é aí que entra o Código de Defesa do Consumidor. É para ajudar essas pessoas, esses grupos, para que a negociação ali ela ocorra de igual por igual. Perguntas? Não. Não, nenhuma? Ainda não. Ainda não. Não. Ainda aqui no capítulo 2, né? No artigo 4. Então, existe legalmente definido em lei que tem que prevalecer aí a proteção do consumidor. Então, que deve ser criado órgãos governamentais no sentido de proteger efetivamente esse consumidor. Então, nós já temos alguns órgãos, entre eles o PROCON. Então, isso é por iniciativa direta, isso pode ser por incentivo à criação e desenvolvimento de associações, então existem associações também. Pode ser feito pelo Estado, tá?
pela garantia do produto e serviço com padrões adequados de qualidade, segurança, durabilidade e desempenho, ou seja, pode ser feito pela própria empresa, pela própria marca, na hora que ela estabelece uma garantia do produto, onde ela estabelece um padrão de qualidade, onde ela define uma durabilidade desse produto, um desempenho desse produto. Então, isso pode ser feito direto pela empresa. Hoje, quando a gente compra, por exemplo, uma geladeira, costuma ter pregado ali um selinho na geladeira que fala ali qual é a tecnologia que tem, o quanto aquilo consome, o quanto aquilo economiza de energia elétrica, e você ainda tem a opção de escolher a geladeira de acordo com a economia de energia elétrica. Então, isso é um desempenho fornecido pelo próprio fabricante, pela própria marca, para aquele modelo de geladeira. Então, são meios aí, né, de informar, de garantir aí segurança, qualidade e desempenho para o consumidor. Então, o governo pode intervir na criação aí de órgãos para poder proteger o governador. Existem associações que se formam também, que se criam, e o Estado também pode estar intervindo também. Tranquilo? Sim. 3. Harmonização dos interesses dos participantes das relações de consumo e compatibilização da proteção do consumidor, com a necessidade de desenvolvimento econômico e tecnológico, de modo a viabilizar os princípios nos quais se funda a ordem econômica, que é o artigo 170 da Constituição Federal. Sempre com base na boa-fé e equilíbrio nas relações entre consumidores e fornecedores. Então, sempre tem que prevalecer o equilíbrio e a boa-fé. Tem que prevalecer aí a verdade, aí a transparência. Educação e informação de fornecedores e consumidores quanto aos seus direitos e deveres, com vistas à melhoria do mercado de consumo. Incentiva a criação pelos fornecedores de meio eficiente de controle de qualidade, segurança de produto e serviço, assim como mecanismo alternativo de solução de conflito de consumo. Então, aqui está falando que o fornecedor tem que criar os seus meios de controle, de desempenho, de qualidade, e também fornecer soluções se houver algum conflito, se houver alguma insatisfação aí do consumidor. E por isso que a gente vê que as empresas, às vezes, elas têm um 0800 para você entrar em contato, tem algum canal para você fazer uma reclamação, seja um site, seja um telefonema, porque ela é obrigado a ter esse canal aí, a ter alguma forma de solução de conflitos. Primeiro lugar que a gente tem que tentar resolver um problema é com a empresa, não conseguindo, parte aí para os outros meios. Proibição e repressão eficiente de todos os abusos praticados no mercado de consumo, inclusive a concorrência desleal e utilização indevida de inventos e criações industriais, das marcas e nomes comerciais e signos distintivos, que possam causar prejuízo aos consumidores. Então, é necessário coibir, é necessário represar, é necessário minimizar, evitar todo e qualquer abuso. Abuso de preço, tá? Principalmente abuso de preço, em relação à criação de algo novo, em relação a que possa causar prejuízo aí para o consumidor. Racionalizar e melhorar o serviço público, estudos constantes das modificações do mercado de consumo. É necessário também fazer estudos para acompanhar o mercado, porque o consumidor, ele está mudando, ele hoje não se satisfaz mais somente com a qualidade do produto, ele quer algo a mais. Hoje é necessário que você tenha uma visão para o consumidor customizada, que você entenda o consumidor e o cliente, que você saiba o que ele quer, o que ele deseja, porque ele quer muito além daquele produto e do serviço daquele produto. Ele quer realmente satisfazer, às vezes, uma experiência, ele quer ter algo mais marcante. E o artigo 5º da lei
que fala que para a execução da Política Nacional das Relações de Consumo, o poder público deve contar com os seguintes instrumentos: manutenção de assistência jurídica integral e gratuita para o consumidor carente. Então, se eu tenho algum problema e eu sou a vulnerabilidade, né, da relação de consumo, eu preciso ter acesso à assistência jurídica integral, gratuita. Mas se eu tenho ali uma certa vulnerabilidade financeira, eu preciso ter acesso à instituição de promotoria de justiça, de defesa do consumidor, no âmbito do Ministério Público. O Ministério Público é um canal onde eu posso recorrer para algumas situações. Criação de delegacia de polícia especializada no atendimento de consumidores, vítima de infrações penais de consumo. Acesso também à delegacia de polícia. Criação de juizados especiais de pequenas causas, várias especializadas para a solução de litígios de consumo. Concessão de estímulo à criação e desenvolvimento das associações de defesa do consumidor. Então, o governo, né, a nível federal, estadual e municipal, ele tem que fornecer essas ajudas aqui, esses meios, para que as pessoas possam recorrer se ela se sentir danificada ali na compra de algum produto, na compra de alguma prestação de serviço. E aí nós temos o PROCON. Alguém já teve a curiosidade de entrar no site do PROCON? Não. Nós vamos dar uma olhadinha. Então, nós temos aí o PROCON, né? O PROCON significa Programa de Proteção e Defesa do Consumidor. É um canal direto entre fornecedor e empresa e seus consumidores. São órgãos oficiais, estaduais, distritais e municipais. Você tem ele nesses 3 âmbitos. Criados na forma de lei, com competência no âmbito de sua jurisdição, né? Destinado a efetuar defesa e proteção dos direitos e interesses do consumidor, tem como função acompanhar, fiscalizar, aplicar penalidade administrativa, orientar o consumidor sobre os seus direitos, planejar e executar política de defesa do consumidor, entre outras atribuições. Vamos dar uma olhadinha aqui no site do PROCON. Vou mostrar aqui para vocês. Agora, nesse momento de pandemia, o PROCON, que já fazia atendimento online, já ativou mais ferramentas via online, para a pessoa não precisar de se deslocar. Então, você pode já registrar as reclamações sem precisar ir fisicamente. Você sabe onde fica o PROCON em Taubaté? Não. Fica ali, perto do calçadão. Quem que tá com o microfone ligado? Em frente à Food Company, né? Exatamente. Fica ali dentro, ali. Bem na região central, né? Bem facinho a localização. Aqui, ó. procon.sp.gov.br. É um site governamental. Ó, apareceu até a fotinho dele aqui, ó, mas é uma foto mais antiga, né? Quando o prédio ainda estava pichado. Fica nesse prédio aqui, ó, bem oposto à Food Company.
lento, internet. Lento mesmo. Olha, vejam que aqui tem um espaço para o consumidor, tem um espaço para o fornecedor também. Então, essa relação aqui, consumidor-fornecedor, é a relação tratada dentro do PROCON. Aí tem informações educativas, tem reportagens relacionadas ao PROCON na mídia. Aqui você vai encontrar aí algumas reportagens feitas em véspera de Natal, em véspera do Dia das Mães, Dia dos Pais, falando aí, né, do que o consumidor tem que ficar atento, quais os direitos que ele tem. Então, ele dá essas orientações. Olha aqui que interessante, acho que vai ter um evento deles, um encontro com grandes mestres na defesa do consumidor. Governador, inscrições aqui. Ele vai fazer uma live. Vamos fechar. Então, a gente tem aqui, ó, na página principal, alguns assuntos em destaque. O assunto coronavírus, né, que é um assunto aí. Espaço fornecedor, espaço consumidor. Denuncie maus tratos relacionados a animais. Ranking das reclamações. Depois eu vou ver com vocês na próxima aula, a gente entra aqui. Vocês sabiam que a gente tem o direito de não ser importunado com ligações telefônicas, né? Já é uma legislação aí, já de 1 ou 2 anos, que você pode registrar lá que você não quer receber telefone de marketing. Então, aqui, ó, tem uma reportagem falando disso. Vamos ver um pouquinho aqui o espaço do consumidor. Atendimento à distância, atendimento presencial. Reclamações fundamentadas, orientações de consumo, acesso. Vamos ver aqui atendimento à distância. Ó, Netflix, Correio, são prestadores de serviço. Está passando aqui atrás, aqui a marca. Você pode registrar também. Ó, à distância, você tem o atendimento telefônico, atendimento eletrônico e a caixa postal. Vamos tentar acessar aqui. E ali falava de... Deixa eu voltar aqui. Canal eletrônico, está disponível segunda a sexta, das 8 às 18. As consultas são respondidas em até 5 dias e as reclamações registradas em até 15 dias. E caiu o site. Ele não está entrando mesmo no site. Depois a gente entra para outra aula. E aí tem a parte de legislação. Então, aqui também é um local onde você consegue encontrar de forma consolidada toda a legislação necessária. Tem a parte de ouvidoria para você fazer alguma reclamação.
em relação ao próprio PROCON. Tem o portal de transparência aqui também, relacionado à licitação, informação financeira também. Olha a legislação como ela está separada. Em organização, portarias, referências. Então, tem como referência o Código de Defesa do Consumidor, que está aqui dentro. Tem como referência a legislação estadual, todas as legislações estaduais. Legislação federal, tá? Normativas, informações relacionadas a pessoas com deficiência. Portarias gerais. Portarias são regulamentações mais específicas para um determinado assunto, por exemplo, para as vendas do Dia das Crianças, alguma regra que surja ali de imediato, ali ela pode sair por meio de portaria, falando que é proibido um brinquedo de tamanho tal, porque existe o risco da criança engolir, então às vezes sai na forma de portaria, porque a portaria ela pode direcionar algumas regras, tá? E ela é muito mais rápida do que uma lei. Para você fazer uma alteração numa lei federal ou fazer uma alteração ou algo novo, às vezes você demora meses e meses. Então, dependendo do assunto, você pode formalizar isso por meio de uma portaria. Então, aqui tem tudo. Vamos ver o que tem aqui em legislação estadual. Também não entrou. Vamos ver se entra na outra hora. Então, 5 minutinhos, acho que daqui a pouco vai cair. Então, de uma forma geral, o que é importante a gente entender hoje, nessa primeira aula? Já voltei com vocês aqui todos. Entender essa diferença desse conceito cliente-consumidor, a diferença existente. Entender que, quando eu estou falando de direito do consumidor, de proteção ao consumidor, eu também estou falando do fornecedor, porque ali existe uma relação de consumo. A relação de consumo é o cliente e o fornecedor, alguém entregando algo e alguém pagando por isso. A relação que existe do que está inserido dentro de produto, do que está inserido dentro de serviço. O fornecedor em si, que ele pode ser uma pessoa física, uma pessoa jurídica, pode ser nacional, pode ser algo internacional e pode ser também voltado ali para uma prestação de serviço ou de produto. A vulnerabilidade que existe, e o vulnerável nesse momento é o consumidor. Ele pode ser vulnerável de 4 formas. Pode ser vulnerável de forma econômica, pode ser vulnerável da forma técnica, pode ser vulnerável de informação. Então, ele pode ser o vulnerável ali, e existe a necessidade de se proteger esse consumidor. E aí a proteção vem por leis federais, leis estaduais, leis municipais, associações, órgãos que possam proteger o consumidor, e que, para recorrer a essa proteção, para poder ter alguma ajuda ali até jurídica, né, é necessário que essa compra, ou esse produto ou esse serviço, seja adquirido não seja adquirido de uma forma pontual. Como eu falei, se eu estou vendendo meu carro e eu estou passando um carro com defeito, com problema para frente, essa pessoa que comprou vai ter que entrar diretamente na justiça, porque ele não vai ter respaldo no Código de Defesa do Consumidor, porque não é minha atividade vender carro. Eu não trabalho com essa atividade, eu estou fazendo uma venda pontual. Essas são as informações iniciais aí para a gente poder aí ao longo da matéria entender aí como que funciona todo os direitos e o comportamento do consumidor. Gente, perguntas? Não.
Tranquilo? Nenhuma pergunta? João, hoje não escutei o João, não escutei o Guilherme. Tranquilo. Então, ó. Tranquilo. Tranquilo, né? Eu vou subir esse vídeo lá. Eu vou subir o vídeo lá para o Classroom lá, vai ficar lá. O que tem lá que vocês precisam entrar ainda hoje e dar uma olhadinha? Tem um material extra, tá? Falando da vulnerabilidade, para vocês darem uma lida. Tem 3 perguntas de entendimento lá sobre o assunto vulnerabilidade e consumidor. E tem um vídeo falando do consumidor 1.0, 2.0, 3.0. E aí depois vocês pesquisem, tá? E respondam lá no Google Forms o que é o consumidor 4.0. E aí a gente começa a aula quarta-feira falando do comportamento do consumidor, do perfil do consumidor atual. Eu acho que vai cair daqui a pouquinho. Ninguém quer perguntar nada? Professora, eu tenho uma dúvida. Pode perguntar. Lá na loja a gente tem esse livrinho, né? Só que todo ano eles passam lá vendendo de uma livraria. Aí eles falam que a gente é obrigado a comprar esse livrinho. Isso é verdade ou a gente pode imprimir da internet e colocar? Você é obrigado a ter o livro. Se você for no Procon, você pega gratuito. O Procon entendi. o Procon costuma ter o livrinho, a não ser que tenha acabado o estoque deles, mas eles costumam ter um livrinho ali à disposição, então você pode pegar. Ou você imprime da internet. Porque eles passam lá meio que intimando a gente, sabe? Falando que se a gente não comprar atualizado, a gente toma multa, que não sei o quê, vem com cheio de história. Daí é R$30 eles cobram o livrinho com adesivo. Você é obrigado a ter à disposição do consumidor. E essa é a sua obrigação como